Sabe, em 1987, um livro de negócios simplesmente tomou o mundo de assalto. E o motivo não foi só por suas táticas ousadas, não. Foi por transformar a ideia de negociação em uma forma de arte. A arte da negociação foi muito mais que um manual. Foi um verdadeiro fenômeno cultural que deu a todos nós um vislumbre da mente de um dos empresários mais controversos do nosso tempo. Vamos agora desvendar os segredos por trás desse best-seller que ajudou a definir uma era inteira. Essa citação aqui é a chave para entender o livro todo. Para o autor, negociar não é só sobre números, sobre contratos. É uma paixão, um ato criativo, quase uma performance. É a emoção da caçada, a estratégia do jogo. E essa mentalidade de que o prazer de negociar já é a recompensa permeia cada página e cada tática que a gente vai explorar. Mas ok, como essa filosofia de negociação como arte funciona na prática? Como é que isso molda as decisões do dia a dia de um magnata? Bom, nesta primeira parte da nossa análise, a gente vai mergulhar fundo na mentalidade e no método por trás do sucesso descrito no livro. Esquece aquela agenda toda planejada minuto a minuto. O método que o livro descreve é, na verdade, um caos controlado. A ideia é chegar no escritório e deixar o dia se desenrolar num turbilhão de dezenas de telefonemas, reuniões curtas e espontâneas. A filosofia por trás disso é que uma estrutura muito rígida acaba sufocando a criatividade e a agilidade que são essenciais para fechar grandes negócios. Afinal, a oportunidade não vai ficar esperando por uma reunião agendada para a semana que vem, não é mesmo? Mas de onde é que vem essa abordagem tão pouco ortodoxa e essa ambição que parece não ter fim? Para entender o negociador, a gente precisa entender a pessoa. Então vamos voltar um pouco no tempo para a jornada que levou o autor dos bairros mais afastados de Nova York até o coração pulsante de Manhattan. A história começa bem aqui, no canteiro de obras, aprendendo o negócio da construção com o pai, Fred Trump. A empresa da família construía moradias para a classe média lá no Brooklyn e no Queens. Era um negócio sólido, bem pragmático, focado em eficiência e num controle de custos super rigoroso. Cada tijolo, cada centavo contava. Foi ali que as primeiras lições de negócios foram aprendidas. Não numa sala de aula, mas na lama e no concreto mesmo. E essa frase, nossa, ela é mais do que uma simples comparação de lugares. É uma declaração de intenções. Ela resume perfeitamente a força que movia tudo. Existia uma ambição voraz de ir além das origens, de deixar para trás aquele mundo seguro, mas limitado do pai e entrar de cabeça no jogo de alto risco do mercado imobiliário de Manhattan. Era lá o palco principal, o lugar onde as fortunas de verdade eram feitas e os legados construídos. E aqui está a materialização dessa ambição. Pensa só, compara a praticidade dos prédios do Queens com a visão grandiosa da Trump Tower, um arranha-céu de vidro e latão que ia redefinir a paisagem da Quinta Avenida. É a concretização daquela citação, a troca do que é familiar pelo que é fabuloso, do prático pelo icônico. Essa linha do tempo revela a velocidade impressionante da sua ascensão. Olha só, desde a formatura em Wharton e a mudança para um apartamento minúsculo em Manhattan, passando pela negociação super audaciosa dos pátios da Penn Central, sem investir um centavo sequer, até a inauguração de dois dos seus projetos mais icônicos, o Grand Hyatt Hotel e a Trump Tower. Tudo isso em pouco mais de uma década. Foi uma escalada implacável, movida a risco e muita ambição. Ok, agora que a gente já entendeu a mentalidade e a jornada, chegou a hora de abrir o manual. Vamos dissecar as táticas e os princípios que são o coração de a arte da negociação. Afinal, quais são as regras do jogo, segundo o autor? Aqui estão os pilares da filosofia de negociação dele. Juntos, eles formam um verdadeiro manual para o sucesso que vai desde a grandiosidade da visão, pense grande, até a importância de sentir prazer no processo. Divirta-se. Não são só táticas isoladas, sabe? É uma abordagem completa para os negócios, onde cada parte fortalece a outra. Agora, vamos aprofundar um dos conceitos mais importantes, a alavancagem. O livro define isso como ter algo que a outra parte deseja, ou melhor, precisa. O ponto-chave aqui é nunca parecer desesperado. O poder, segundo o livro, está em convencer o outro lado de que fechar o acordo é do interesse dele, mesmo que no começo não pareça. É sobre criar uma necessidade que talvez nem existisse antes. Outro pilar desse manual é a desconfiança em análises de mercado muito formais e naqueles consultores caríssimos. A abordagem defendida é a pesquisa de campo, a tal da pesquisa aleatória. É ir lá conversar com taxistas, com lojistas, com as pessoas na rua. O livro argumenta que o instinto, quando alimentado por essas interações de verdade,
é muito mais valioso do que pilhas e pilhas de relatórios. É a sabedoria da rua contra a teoria da sala de reuniões. E aqui a gente encontra uma dualidade fascinante, que está bem no centro da filosofia dele. De um lado, a mentalidade de pensar grande, de sonhar com arranha-céus, projetos que mudam a cidade. E do outro, uma economia quase obsessiva, herdada do pai, que aparece, por exemplo, na atitude de ligar pessoalmente para o empreiteiro para reclamar de uma cobrança extra mínima. É essa combinação da visão macro com a atenção micro aos detalhes. A crença de que, para construir um império, você precisa cuidar de cada centavo. Tudo bem, a gente já viu a teoria, mas como esses princípios todos funcionam no mundo real, sob pressão? Vamos analisar um dos estudos de caso mais famosos do livro, a reconstrução da pista de patinação Wallman, lá no Central Park, uma história que virou uma lenda em Nova York. O cenário era um desastre completo para a Prefeitura de Nova York. Pensa só, 6 anos e mais de 12 milhões de dólares gastos, e o resultado era uma laje de concreto rachada, cheia de vazamentos, inutilizável. Aí surge uma oferta pública super audaciosa. Ele assumiria o projeto, terminaria em menos de 4 meses, por uma fração do custo e com uma condição incrível. Se falhasse, a cidade não pagaria 1 centavo. Foi uma jogada de mestre em relações públicas e uma aula de alavancagem na sua forma mais pura. E este é o resultado. Essa imagem resume perfeitamente o princípio de entregar o prometido. O projeto foi concluído antes do prazo e abaixo do orçamento, transformando um fiasco da prefeitura num triunfo pessoal. A publicidade que isso gerou foi imensa e solidificou a imagem dele como alguém que resolve, que consegue ter sucesso onde a burocracia do governo falha. Foi uma vitória tanto na construção quanto na marca pessoal. Se a pista Wallman foi um caso sobre eficiência em relações públicas, o próximo é sobre visão, luxo e arte da persuasão. Vamos agora para o projeto que é a verdadeira joia da coroa do livro, a Trump Tower. Esse caso mostra outros elementos do manual em ação, como marketing, design e, acima de tudo, persistência. A saga da Trump Tower é uma aula completa de como aplicar o manual. Tudo começou com a identificação do local perfeito, o melhor imóvel de Nova York, e a persistência implacável para conseguir o terreno, bombardeando o dono com cartas depois de ser rejeitado. Depois, veio a criação de um design espetacular, com um átrio de mármore e uma cachoeira de 24 metros para criar uma experiência única. E, por fim, uma estratégia de marketing genial, a venda reversa, criando uma lista de espera para transformar escassez em desejo. Cada passo foi uma jogada calculada num tabuleiro de xadrez de altíssimo risco. Depois de tantas histórias de negociações, de conquistas, o livro chega ao seu capítulo final. E o curioso é que ele não olha para o passado, mas sim para o futuro. Vamos analisar as reflexões finais, feitas lá em 1987, e ver como elas ressoam até hoje. É interessante, né? Depois de centenas de páginas detalhando a arte de acumular riqueza e poder, o livro termina com uma surpreendente mudança de foco. A narrativa se volta para um novo desafio, que não é mais de construção, mas de contribuição, a filantropia e a questão de como retribuir à sociedade. A ideia apresentada é que as mesmas habilidades, a capacidade de superar obstáculos, a persuasão, a motivação, que construíram o império imobiliário, poderiam então ser aplicadas para o bem público. O livro sugere que doar tempo e talento para resolver problemas complexos é uma forma de filantropia mais valiosa do que simplesmente assinar um cheque. É basicamente a aplicação do manual em uma nova arena. Isso nos leva à questão final. A arte da negociação é, na sua essência, um manual para vencer, para ser o mais esperto, o mais forte, para acumular. A reflexão final do livro, e a nossa também, é sobre essa tensão entre uma mentalidade tão implacável, tão competitiva e o ato altruísta de doar. Como é que uma filosofia toda construída sobre a vitória se traduz em retribuição? É uma pergunta que, décadas depois, continua a ressoar muito além das páginas deste livro.